Hoje nós vamos falar sobre as maiores armas da cultura pop. Aquelas que vocês veem nos filmes, nas HQs, nas séries, em todos esses lugares. Solta a vinheta, por favor. Bom galera, hoje nós vamos falar sobre armas. E não estamos falando de Nerf, Liguinha. Não, nada disso. estilingue. Estamos falando de armas de verdade. Isso, aquelas armas que você tem um medo do caramba. Aquela arma que mesmo não atirando, ela te põe algum respeito. Por Isso exemplo, aí. vamos ver, o Tesseract. O Tesseract é uma arma muito importante nos quadrinhos da Marvel. Ele tem a capacidade de simplesmente mudar a realidade de acordo com o dono do Tesseract. Cara, isso é muito poderoso. And the Führer digs for trinkets in the desert. Sem contar que, tipo, ela pode distorcer sua realidade, te mandar pra outros espaços e tal. Claro que no universo cinematográfico da Marvel não ficou muito claro isso. Eles deram uma diminuída na arma. Deram uma diminuída no poder. É. Não ficou tão overpowered como a gente esperava no universo cinematográfico. Outra arma importante, por exemplo, no universo da Marvel, é a Manopla do Infinito, que no universo cinematográfico ficou uma arma bem grande. Tipo, a luva não cabe, basicamente. Não nesse Não sentido, cabe. que bosta. Ai, 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 avestruz, 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 glu, glu, e aí. Assim, agora, Mas enfim, com essa manopla, você basicamente vira Deus. Você consegue controlar tempo, espaço, Todas essas coisas aí. alma, a morte. É isso aí. outra arma interessante que podemos citar no universo Marvel é o próprio Ultron. Ele é uma inteligência artificial e, por ser uma inteligência, ele tem uma certa autonomia, então isso é bem perigoso para um robô. Com certeza. Sem contar que ele tem as características de um dos homens mais inteligentes do universo cinematográfico Marvel. O Tony Stark. Mas aí, nas HQs, ele foi criado pelo Hank Pym, então você tem em ambos locais, assim, uma inteligência que ele se baseia muito interessante. E vamos também citar aqui as armas do universo DC, como por exemplo o tridente de Netuno do nosso querido rei Arthur Curry, o Aquaman. Exatamente. O tridente nada mais nada menos pode ferir com o nosso querido Homem de Aço. Superman. Isso é uma coisa que eles vão usar nos filmes, no próximo filme, porque ele vai conseguir ferir o Superman. Então você vai ter talvez alguém pra freá-lo. Será? Talvez. Não, mas tem o Batman. Ok. Também podemos citar o laço da verdade da Mulher Maravilha. O que é mais perigoso do que a verdade? Me diga. Já pensou sua mulher ter um laço com a capacidade de te obrigar a falar A verdade, É. onde você tava naquele dia, eu sei que você tava jogando bola. O que a Joana queria com você? Tem um pouco de verdade aí, né? Pense nisso. Outra arma importante do universo DC é o próprio anel do Lanterna Verde. Cara, aquilo faz de tudo. É o poder da vontade. Tipo Tudo assim- que ele quiser e ter vontade suficiente, ele consegue fazer. Se você imaginar uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, você consegue. Exatamente. Então, ele certamente tem um poder infinito, mas que é limitado por quem segura o anel. E que tal também citarmos uma das armas mais importantes do universo da fantasia? Um anel. A arma mais perigosa da Terra-média, capaz de criar conflitos entre orcs, hobbits, Um anel que elfos, todos podem dominar. anões. Simplesmente o nosso querido Sauron cria um anel para controlar Todos os outros anéis. todos os outros anéis de poder. Tipo, os mais fracos são os humanos, Sim. os 9 reis. E depois vem o dos anões. E depois os elfos, que são os Os mais elfos, fortes. que são os mais fortes. Essa arma consegue Influenciar tudo, causar intrigas.
te dá aquele sentimento de cobiça, de desejo. Desperta o mal em você, literalmente. Exatamente. Smeagol mandou um abraço. Outra coisa bem interessante são os sabres de luz. Cara, os sabres de luz eles diferem um do outro. Alguns são forjados com cristais diferentes e outros tals, mas todos eles são controlados pela força. Você até pode segurar um sabre de luz sem ter a força e o contato com ela, mas ele não vai ser tão eficiente. Até mesmo porque para que você faça aquele esqueminha de você desviar várias e várias balas, você precisa ter o controle da força para usar. É uma das coisas mais importantes da galáxia e do universo do Star Wars. Uma curiosidade é que eles foram feitos baseados naquela lenda do samurai, né? É, exatamente. Ele tem um quê de samurai aí. E também não podemos deixar de fora o universo de Harry Potter, com a varinha das varinhas. O que ela tem de diferente das outras varinhas? Então, ela foi feita pela morte. Pela morte. Existe uma lenda em que tem a Pedra da Ressurreição, a Capa da Invisibilidade e a Varinha das Varinhas, que é a varinha mais poderosa que um bruxo pode ter. Que ela faz de tudo. Faz de tudo. Faz de tudo e mais um pouco. Da hora. Não podíamos deixar de citar também a Estrela da Morte. Simplesmente uma das armas mais grandes de todo o universo do Star Wars. Cara, pensa, 127 mil quilômetros de uma nave espacial que tem um único objetivo de destruir planetas. Tchau, deu barulho. Paz. E não podemos também deixar de fora aquelas armas que fizeram parte da sua infância. Essas mesmo. Go Power Rangers! Tá. Já pensou você ter seu próprio Zord, cara? Construir um robô que solta faísca e... Muita faísca mesmo. Várias Bem combinações. Vai lá, Megazord, Tiranossauro, vai, Tubarão Rei, não sei o que. Triceratops. São vários Zords, né? São demais. Então, muita coisa. O Megazord é uma arma muito poderosa e fica a dica. A gente também não podia deixar de citar uma das mais importantes dessa lista, e talvez a mais forte, a mais poderosa, que é a marreta biônica que o Chapolin usava. Com certeza. Ela já derrotou o Tripa Seca, o Alma Negra, Cara, todo mundo, velho. todo mundo que você pode imaginar no universo do Chapolin. E ela fez parte da sua infância, fez parte da sua juventude. Aquele 1h da tarde, você tá lá, liga no SBT, tá assistindo. Comendo aquele sanduíche de presunto, assistindo Chapolin maroto, vendo lá o cara batendo no cima. Foi o índice da comédia, né? E agora eu vou apresentar pra vocês a arma mais poderosa do Pizza de Verão. Meu taco. Bem, galera, essa foi a nossa lista de algumas das armas mais importantes da cultura pop. Se você achou uma outra que a gente não citou, você coloca aí nos comentários, se inscreve no canal, dá um like. Curtam nossas redes sociais, Exatamente. vão lá no nosso Twitter, segue, vai lá no nosso Instagram, segue, curte nossa página no Face. E valeu, galera, Falou! paz e amor.